fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, ele é fiel e me mantém de pé. Vai tudo bem. Só Deus sabe das batalhas que eu travo em segredo. Os gigantes que venci quando ninguém estava por perto. O que me define vencedor é Deus. Vai tudo bem. Se o choro dura uma noite, vai tudo bem. Se amanhecer o sol não veio, vai tudo bem. Se não entrou peixe no barco, amém. Vai tudo bem. Se está difícil caminhar por causa da dor, mesmo se uma mãe ou um filho abandonou, olhe para aquele que é fiel e cante. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vai tudo bem. Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, ele fez ser leve e suave. Mesmo eu sendo falho, ele é fiel e me mantém de pé. A primeira rádio gospel de Lins. Adoração FM. ZYW 697, Rádio Alvorada de Lins. A sua Adoração FM em 101,7. A primeira rádio gospel de Lins e região. Adoração FM. Começa agora o Networking com Deus, um programa onde fé e propósito impulsionam seu sucesso. Apresentação: Flávio Navarro. Olá, olá, bom dia a todos, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, sábado do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Network com Deus, aqui na rádio Adoração FM 101,7 em Lins e toda a região. E você que está aí vendo a reprise quarta-feira pela Com Brasil TV para todo o território nacional, seja bem-vindo também ao programa Network com Deus, um programa onde conecta fé, negócios com Deus. Relacionamento com Deus é a melhor coisa que nós temos. Para iniciarmos o programa de hoje, como eu sempre falo, vamos iniciar o programa com os amigos de Deus. Durante o programa aí você vai mandando mensagens, vai mandando um olá no WhatsApp 014 9649 1074 14 99649 1074. E você no final do programa vai concorrer a alguns sorteios. Por exemplo, aqui ó, Pizza House está sorteando uma pizza maravilhosa, uma pizza grande. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Muitas pessoas de Lins que estão recebendo a pizza estão falando: Navarro, que pizza maravilhosa é essa? É uma pizza muito boa da Pizza House, que está ali ao lado do Banco Itaú, no antigo Yaquixina, na rua Rio Branco 368. O telefone da Pizza House é 91014717. 91014717, Pizza House. Você vai concorrer a uma pizza, um refrigerante maravilhoso. Mande uma mensagem para 14 99649 1074. Também você será sorteado, ó, agora quem precisar de verdade, tá? Há um alinhamento, balanceamento no valor de R$130. Mande no WhatsApp alinhamento, porque às vezes eu posso sortear alguém aqui no final do programa e essa pessoa não precisa do alinhamento e vai ficar parado lá o sorteio e não vai usar o alinhamento. Então você que precisa de um alinhamento no seu carro, balanceamento, no valor de R$130, nós do programa Network com Deus, junto com o Caio Car, estamos sorteando para você um alinhamento, balanceamento. A Caio Car está ali na Avenida Tiradentes 2620, ali bem na lateral do supermercado Amigão. Agora uma outra coisa também
que está me deixando muito feliz, muito contente desde o primeiro final de semana. Nós estamos sorteando o Vale Gás. É isso aí, como eu sempre falo. Eu já passei a necessidade de ter um gás e não tinha. É muito difícil. Às vezes você quer fazer alguma coisa e está faltando um gás na sua casa. Você que mandar um WhatsApp no 14996491074 vai concorrer a um gás. Envia lá gás para o 996491074 Mauro Gás. Olha só o Dida, quero agradecer o Dida que está com a gente aí como os amigos de Deus, abençoando você. Você que precisa de água, de gás, procure lá o Dida no Mauro Gás, ali na Vila de São Paulo, para comprar também. Ajude, porque ele está abençoando muitas famílias aqui no programa Network com Deus, e nós temos também que abençoá-lo, comprando gás, comprando água no Mauro Gás, da Vila de São Paulo, ali no Junqueira. Água e gás é Mauro Gás, lá com o Dida. Também aqui nós temos o sorteio de 2 refeições ali do Dallas Restaurante e um refrigerante. Hoje é sábado, você quer pegar aquela feijoada suculenta maravilhosa ou o prato do dia, lá no Dallas, ali na 15 de novembro, 87, bem em frente ali é o Valdinho Automóveis, lá o Mino, bem em frente. Mas o Dallas ali é do Roberto e também da nossa amiga Mari lá. Dallas Restaurante, te encontro lá, 014-99649-1074. Você vai concorrer a todos esses sorteios aí. Será um dia de paz, de bênção. E no programa de hoje vai ser impactante, tá? Hoje o convidado sou eu mesmo. Hoje eu vou contar o meu testemunho de vida, de quando eu tinha muitos negócios, helicópteros, mansões, muitos funcionários. Eu vi uma vida que eu falo que eu não era convertido, eu era convencido. Já conhecedor da palavra de Deus, já vivia algumas coisas de Deus, mas não era verdadeiramente convertido. Meu testemunho é muito lindo. Você vai ver, porque nós, há um mês atrás mais ou menos, tivemos o testemunho da minha irmã, da Gigi Navarro. E hoje é o meu testemunho. Eu cheguei de viagem ontem, muito cansado, viajei bastante, atravessei o país, fui para Belém do Pará, a convite do meu amigo, meu irmão, o senador Zequinha Marinho, e também fui fazer um negócio lá para a rádio e rede de televisão Boas Novas, da Assembleia de Deus, também que Deus me colocou como anjo lá para ajudá-los a colocar no ar. Estava fora do ar, tinha uma peça que eu também tinha. Quero mandar um abraço a todos aí de Belém do Pará, da rádio e televisão Boas Novas, ao meu grande amigo, meu irmão, o senador Zequinha Marinho, que a convite dele estive lá também, ao meu grande amigo, meu irmãozão Anderson Costa, chefe de gabinete também do senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha Marinho também um homem cristão, um homem de Deus. Falamos bastante coisas lá, cheguei ontem de viagem. E aí no meio do caminho o senhor falou comigo: neste programa de sábado você vai contar o seu testemunho. E eu estou aqui para contar o meu testemunho. Vamos já pedir um hino, uma música. Vamos ouvir aí já uma música e no retorno irei falar um pouco da minha vida, contar o meu testemunho aqui no Network com Deus. Não se esqueça, 14996491074 para concorrer à pizza, ao gás, a refeição e o alinhamento aqui na Adoração FM. E para você aí de todo o território nacional pela Com Brasil TV, vamos ouvir um hino e já voltamos com Network com Deus. Sacrifício de louvor, o melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva,
porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução pra tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. Eu sei que meu Deus proverá. Os problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Deus proverá. Os problemas já estão no altar de Deus. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução pra tudo em suas mãos. Em suas mãos. É isso aí, Deus proverá o Cordeiro. Muita gente mandando mensagem aqui, olha que legal. Olha aí, o Silvio Preto, o Josivaldo, a Dona Wanda. Tem mais pessoas aqui que não dá pra ver o nome porque estão entrando com o WhatsApp sem número aqui. Deixa eu ver aqui, Cláudia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá pra ver porque aqui tem uns que parecem só o nome. Mas eu quero agradecer a sua audiência, tá? A audiência também que eu estou tendo no Brasil é muito legal porque na quarta-feira à noite esse programa vai para todo o território nacional, por aí que você está assistindo na Com Brasil TV. E eu recebi mensagem do Mato Grosso, de Goiânia,
de Belém, da Bahia, querendo o sorteio da pizza. Eu tô preparando aqui para fazer o Vale Gás no Pix para quem é de fora, né? Porque o sorteio que nós fazemos aqui na rádio ao vivo é para nossa região, Lins e região, aqui Lins praticamente, né? Porque não adianta o cara lá de Cafelândia pedir a pizza, como que vai fazer? Ele vai vir aqui buscar ou vai lá entregar, né? Mas eu quero agradecer a grande audiência também. Semana passada estava aqui eu, Gustavo Jordano, juntamente com o Luiz Henrique, e a repercussão do testemunho de vida do Luiz Henrique também foi muito grande aqui em Lins, saindo da rádio. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem para ele. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a você que está em casa, está no carro, está no trabalho, onde quer que você esteja. É esse hino que acabou de tocar. Deus proverá o cordeiro na nossa vida. Há momentos que achamos que temos que sacrificar alguma coisa na nossa vida, só que o cordeiro que tem que sacrificar às vezes está ao nosso lado. E nós não vemos o cordeiro ao nosso lado. Quando Abraão foi sacrificar seu filho, quando ele obedeceu o que Deus pediu a ele, ele subiu, foi sacrificar, mas de repente o anjo falou, opa, não. O cordeiro estava preparado ali ao lado. A nossa vida é assim. Às vezes sentimos sem saída, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas Deus sempre vai preparar o cordeiro na minha vida e na sua vida. Aí você que está ouvindo em casa, você que está vendo pela televisão, não importa o que você esteja passando, tenha muita certeza que Deus sempre vai prover o cordeiro na sua vida. Eu vindo de viagem essa semana no avião, eu fui e voltei muito longe, 3.000 e poucos quilômetros, e aí eu tinha uns convidados para esse sábado, né? Mas o Senhor falou muito forte no meu coração. Conte um pouco o seu testemunho de vida, a sua vida, aquilo que eu fiz na sua vida. E no programa de hoje é o que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que vai impactar muito a nossa vida. Como nós estamos aqui ao vivo, eu vou perguntar, Jordane, o fundo musical tá tocando? Show de bola. É porque eu não tô usando o fone, era para usar, mas eu me sinto bem sem o fone, tá? Tô aqui com Gustavo Jordano. Gustavo, bom dia, meu irmãozinho, seja bem-vindo aqui, Network com Deus, mais uma vez, um orgulho você estar aqui com a gente. Bom dia, Navarro, bom dia, ouvinte do Network com Deus, prazer é meu estar aqui nessa manhã de sábado abençoada com você, meu irmão. Obrigado, Gustavo. Então vamos lá, hoje é um programa diferente, tá? Programa que nós vamos falar aquilo que Deus fez na minha vida. Hoje, palavra e testemunho vai estar tudo junto aqui, porque o meu testemunho vai ser em cima de uma palavra que Deus me deu há muitos anos atrás. Em Filipenses 3, versículos 7, 13 e 14. Meu testemunho está em cima dessa passagem de Filipenses, quando Paulo passou por muitas coisas. E eu vou ler aqui. Filipenses 3, versículo 7, para começar o meu testemunho, está aqui. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Marca bem, as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 13, Filipenses 3, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para finalizar, Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem aqui, ela marca muito a minha vida. Eu lembro que em 2006, 2007, eu fui para Belém do Pará. Nesta data que eu fui para Belém do Pará, eu fui para montar uma emissora de televisão lá, na Roma Cabo, que é a NET, claro, hoje, canal 12, canal 12.1, lá em Belém do Pará, 2006 para 2007. E nesse momento, eu estava com a minha grande empresa em São Paulo,
chamado TCT Blindados. Eu era presidente dessa empresa, eu era porque a empresa fechou. A maior empresa da América Latina de carro fortes, carro blindado em São Paulo, ali no município de Guarulhos. Chamava TCT Blindados. É só colocar na internet, você vai ver. A maior empresa da América Latina. Quando qualquer empresa de carro de transporte de valores ou do Exército, Colômbia, de qualquer outro país, tudo, precisava de um carro forte ou um carro aqueles de antitumulto, de bomba, de gás, de jato de água, nós fabricávamos aquele carro na TCT Blindados. E nesse intervalo que eu fui a Belém do Pará para montar uma emissora de televisão, e mesmo a minha empresa de transporte de valores, carros blindados em São Paulo, a TCT Blindados, que eu fabricava também o caveirão. Aquele caveirão do Rio de Janeiro que sobe os morros, a patente era nossa, a fábrica nossa. Então nós lançamos aquele carro para o Rio de Janeiro nos anos 2004, 2003, nessa época mais ou menos, quando surgiu o caveirão, quando surgiu carros blindados. E surgiu para mim nesse momento, porque hoje você que está na Com Brasil TV, você vai entender porque eu estou na Com Brasil TV até hoje. Porque em 1999, a minha primeira emissora foi ali em Santo André, na cidade de Santo André, lá no ABC Paulista. Nós tínhamos ali 5 emissoras, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, chamava ABC Com, que era a Associação Brasileira das TVs, e era da televisão Eco TV, lá. E eu, com a televisão funcionando em 99, iniciou-se as nossas entidades, no qual formou a Com Brasil. Então quero que você entenda, por isso que eu estou na Com Brasil até hoje, porque eu faço parte da entidade desde 1999, quando surgiu a minha primeira emissora. Mas voltando em 2006 e 2007, quando eu fui para Belém do Pará montar uma outra emissora de televisão lá em Belém do Pará, eu já estava também como presidente na TCT Blindados, uma empresa com mais de 1.500 funcionários, uma empresa com uma área muito grande, mais de 100 mil metros quadrados, ali em Guarulhos, no Jardim Aracília, quase no primeiro pedágio, entra à direita, lá na Dutra, você vai ver um terreno muito grande, um prédio muito grande, de mais de 100 mil metros quadrados. E eu com esse empreendimento muito grande, carros fortes para todas, Proseg, Prosegur, Brinks, Protege, todo carro que para na porta do banco era da minha empresa. Nós fabricávamos um carro por dia, tá? Entrava, a Mercedes-Benz enviava o chassi, câmbio, motor, entrava de manhã o carro e no final do dia saía ele pintado com adesivo, sirene, ar-condicionado, pronto. Era um carro por dia, uma mega empresa. E nesse intervalo dessa empresa rodando bem em São Paulo, tudo, eu fui para Belém do Pará montar mais uma emissora de televisão. Isso em 2007. E eu estando em 2007 lá com a televisão, rodando legal, a empresa de blindagem em São Paulo com nossos gerentes por lá, porque lá tinham pessoas de multinacionais, era uma multinacional. Então tinha pessoas de gabarito tocando tudo lá, e eu em Belém, tudo. Chegou um certo dia, nunca vou me esquecer, pastor Luciano, ali da região de Ferraz de Vasconcelos, tocou o telefone e ele liga para mim. Eu já era conhecedor da palavra, já batizado, pregava a palavra na época, até pastoreava em alguns lugares, na Assembleia de Deus em Belém, em vários lugares. E aí ele me chamava na época de Pastor Navarro. Ele me ligou e falou: Pastor Navarro, a paz do Senhor. Eu falei: amém, meu irmão, tudo bem? Aí veio, ele começou a pregar para mim: Deus manda falar para ti que vai tirar tudo que você tem. Vai deixar somente o que comer, o que beber e o que vestir. Naquele momento a palavra entrou ali no meu coração e me tomou assim, falei: Senhor Deus. Eu recebi a palavra de Deus, do homem de Deus. E ele não sabia o que eu tinha. Eu tinha um relacionamento com ele de oração. Eu tinha um relacionamento com ele que eu ligava, ele orava, a gente batia um papo, mas ele não sabia a estrutura que eu tinha. Porque nem muita gente no momento que eu vivia sabia. Eu estava na televisão em Manaus, mas tinha uma mega empresa maior da América Latina em Guarulhos. E quando ele mandou aquela mensagem, não passou uma semana, as coisas começaram a acontecer. Quando nós assumimos a TCT Blindados,
que era a maior empresa da América Latina de carro forte, carros blindados. E não esquecer, nós tínhamos também uma empresa menor que fabricava e fazíamos os carros blindados menores. Nós tínhamos um setor dentro da GM em São Caetano que nós montávamos toda a estrutura e carro leve, Ômega, aqueles carros da época, saía blindado de fábrica, era nós que blindávamos. E nós tínhamos também um showroom na Avenida Europa, ali perto tem as lojas da Ferrari e tudo, dos carros leves também blindado. Aquela mensagem daquele homem veio para mim, passou-se uma semana, começou a acontecer muitas coisas na TCT Blindados. Começou a bater lá oficial de justiça, começou a vir processos que nós não sabíamos que tínhamos. Quando nós assumimos a empresa, quando nós compramos a empresa, os anteriores donos. Como a Mercedes-Benz lá na Alemanha e todos os carros fortes que nós fazíamos para todas as companhias de transporte de valor no Brasil e no exterior, nós que mandávamos os carros via navio, os anteriores donos, eles pegaram as notas faturadas quando as Mercedes ou as empresas mandavam para nós o carro para fabricar e foram trocar essas notas com um cara milionário em São Bernardo do Campo. E quando nós assumimos, nós não sabíamos dessas notas. E de repente começou a chegar oficial, o juiz, para lacrar a empresa com falência, porque era uma dívida estrondosa. Na época era mais de 30 milhões de reais, uma dívida muito alta. E começou a bater essa dívida, começou a vir as coisas e nós ali começamos a receber muitas coisas. E eu falei, meu Deus, tá vendo como que é um network com Deus, a relação? O homem de Deus me ligou e mandou me avisar, Navarro, vou tirar tudo que tu tem, vou deixar só comer, beber e dormir. Quando isso aconteceu, eu estava em Belém com a minha outra emissora de televisão, eu falei, tá bom, tudo bem, a empresa de blindagem está sofrendo um processo judicial, com muitos funcionários, prédio próprio. Nós tínhamos helicóptero, nós tínhamos uma mansão onde eu morava. Hoje esse pessoal que eu estava até comentando ontem com o Gustavo, acho que a hora que eu passei aqui de viagem para pegar a chave, hoje esses meninos que estão ficando milionários da noite pro dia, funkeiro, esse povo todo que estão morando nos melhores condomínios aí, vai indo para Alphaville, estão indo para Igaratá e tal. Eu tinha uma casa em Igaratá com mais ou menos 6 mil metros quadrados de terreno e 1.000 de casa construída. Era a casa que eu morava. Nós tínhamos helicóptero, nós tínhamos carros blindados, Mercedes-Benz e tudo, andava com segurança. Então era uma vida que eu falo que era uma vida de ilusão. Essa vida que eu tinha, ela era uma vida de ilusão. Porque eu falo que eu não era convertido, eu era convencido. Eu falo muito que não existe estabilidade na vida de ninguém. Se você não tiver Deus, se você não tiver uma comunhão com o Senhor, não tem estabilidade. E quando eu comecei a perder tudo em Guarulhos, e eu morando em Belém, mas ainda tinha mansão, tinha tudo aquelas coisas, eu falei, vamos conduzindo que a gente vai resolver isso. E foi tudo perdendo. Do jeito que Deus falou, do jeito que Deus mandou o homem de Deus pregar para mim que eu ia perder tudo, eu comecei a perder. Mas tudo bem, eu tô com a TV, com a Eco TV Pará em Belém, tô caminhando. Eu estava naquela época com a mãe do meu filho João Vitor. Mas uma coisa é real: quando o navio afunda, os primeiros a sair são os ratos. É incrível, né? Quando começa a entrar água no navio e todo mundo que está ao seu redor começa a te abandonar. Porque antes, quando eu acordava nos finais de semana, nessa minha casa em Igaratá que eu tinha, hoje deve ser avaliada mais ou menos, sei lá, uns 10 milhões de reais, aquela casa que eu morava, lá no condomínio Águas de Igaratá, na rodovia Dom Pedro, quilômetro 10. A minha casa era na rua F, lote 19, uma casa, uma mansão imensa onde eu morava. Sempre eu acordava de manhã com muitas pessoas que eu nem conhecia, era parente não sei de quem era aquela vida que todo mundo estava atrás de você. Mas eu comecei a perder tudo. Perdemos empresas, perdemos negócios, o prédio era próprio, mas temos que dar em garantia que era mais de 1.500 funcionários, era muita gente, era muito negócio. Na época também nós tínhamos, no Rio de Janeiro, nós tínhamos também uma grande companhia de transporte aéreo, a Riana Transporte Aéreo. Nós tínhamos lá também, nós fazemos o Globocop, nós tínhamos alguns jatinhos, nós tínhamos o hangar. O hangar ficava
em Jacarepaguá, e a nossa loja ficava no aeroporto Santos Dumont e uma outra no aeroporto em Guarulhos aqui, que era Rihanna Táxi Aéreo. Pode pesquisar que você vai ver. Então era muita coisa. Era um momento de viver a vida com coisas materiais, mas aquilo não trazia felicidade, aquilo não trazia paz. Por isso que eu falo, não tem estabilidade a vida de ninguém. Imagina você ter um monte de coisa, um império, mas verdadeiramente você não tinha alegria, não tinha Deus, não tinha... E aquilo que o homem de Deus falou começou a acontecer. Eu fui perdendo muitas coisas, fui perdendo. Na realidade, eu falo hoje, eu aprendi. Não é que eu perdi muitas coisas. Aquilo que não era meu foi embora. Aquilo que não trazia paz, que não trazia segurança, que não trazia Deus. Por isso, hoje eu posso falar que eu conheço muitos amigos próximos no Brasil, fora do Brasil, que são tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Se você não tiver relacionamento com Deus, se você não tiver uma vida nos pés do Senhor, o que adianta você ter helicóptero, você ter mansões, você ter lanchas, que nós tínhamos também? Porque nessa casa em Garatá que eu morava, pode pesquisar aí, Águas de Garatá, entra na internet, no Google agora, Águas de Garatá, e você vai ver o condomínio onde tem as marinas. Não é um lago, como é que fala? É um rio muito grande que vai para o Rio de Janeiro, é muito grande, é uma lagoa lá, é algo muito grande, é uma represa, é uma represa. E nessa casa, no final, nós tínhamos o deck que entrava a água onde paravam as lanchas. Então, para você ver como é que nós tínhamos. Mas era uma vida de ilusão. Mas eu estava com a TV em Belém, tudo bem, estou perdendo as coisas aqui em São Paulo, mas vamos tocando lá em Belém. Eu vou vendo em Belém ainda com a Eco TV Pará, que também era do Pará. E daqui a pouco, meus irmãos, Deus tinha falado que ia tirar tudo. Então, peraí, começou a tirar TCT blindados, começou a tirar a Rihanna, transportes aéreos, helicóptero, mansão, Mercedes-Benz, Cherokees, porque eu falo para você, não é o orgulho de falar, mas é o que Deus fez. Há 20 e poucos anos atrás, não era qualquer um que andava de Mercedes blindadas, de BMWs, de Cherokee e tudo. Eu vivia essa vida, eu tinha isso. Eu vejo pessoas hoje tendo alguma coisa, a pessoa não sabe verdadeiramente o que é ter, porque há 20 anos atrás não era qualquer um que tinha isso, mas nós tínhamos. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida. Aí, eu em Belém, como eu falei agora há pouco, que quando o navio começa a afundar, os ratos começam a sair. A pessoa que estava comigo, que era a mãe do meu filho, também pulou do barco, foi embora. As coisas começaram a acontecer. Eu morava num bairro muito bom também em Belém, numa casa muito boa, uma casa imensa. Mas Deus falou que ia tirar tudo. Peraí. Então, se Deus falou que vai tirar tudo, como que eu vou continuar com a vida lá em Belém com televisão e tudo? E aí a palavra veio se cumprir por completo. Passou-se uns dias, e o meu anterior sócio da TV de Belém, nós começamos a ter alguns atritos também, porque tudo é provocado por Deus, tá? E ali, de repente, quando eu fui ver, a televisão que eu tinha na minha mão também de lá foi perdendo. Eu lembro até hoje que nessa época eu tinha uma caminhonete grande, que na época, em 2007, era uma Blazer Pitbull, a diesel, nova, caríssima também, que eu fui para ela, para Belém do Pará. Aquilo também foi embora, começou a ir embora. Aí daqui a pouco a casa que eu morava também não podia mais ficar naquela casa. E eu longe da minha família aqui em São Paulo. A minha família aqui em São Paulo, meus pais, minha mãe, minha irmã, não sabia de verdade o que eu estava vivendo lá em Belém do Pará. Eu não contava para ninguém. E chegou um certo dia, eu tive que praticamente dar o meu carro, eu tive que praticamente sair da televisão. E pasmem, meus irmãos, eu fui morar num dos bairros que na época mais perigosos de Belém do Pará, quando eu perdi tudo, chamado Bengui. Um bairro que as pessoas tinham medo de entrar depois das 10 da noite, as pessoas tinham medo de tantas coisas. Olha o que Deus fez. Deus falou: vou tirar tudo que você tem. E aquela palavra entrou no meu coração. Olha só,
Eu tinha mais de 1.500 funcionários, morava em mansões, tínhamos helicópteros, tínhamos carros blindados, andava com segurança, tínhamos tantas coisas assim no Rio de Janeiro, dono da maior empresa da América Latina, dono de todos os carros fortes que fabricava, Brinks, Protege, qualquer carro que para na porta do banco. Mas estabilidade não existe. E quando Deus fala, Ele cumpre na sua vida. E ali foi indo. E de repente eu conheci a irmã Osmarina, uma cara serva de Deus, uma missionária que morava no Bengui. Eu sei que eu fui morar de favor na casa dessa irmã, lá no Bengui, em Belém do Pará. E quando eu comecei a perder tudo, foi difícil. E chorava a noite toda, começamos a fazer vigília, a orar. Aí perdi a mulher que estava comigo, fui perdendo muita coisa. O meu filho ficou uma época comigo. Às vezes eu não tinha como comer, eu não tinha como beber, morava de favor aqui, morava de favor ali. Vivia uma vida difícil. Em Belém do Pará, por isso que eu tenho um carinho grande por Belém, porque eu falo que aquela palavra de Deus fala que aonde o machado afundou, ele vai flutuar. Minha primeira perda total de muitas coisas, eu estava em Belém do Pará. Belém do Pará é terra conhecida como Terra do Pão. É onde começou as Assembleias de Deus no país em 1910, quando Gunnar Birney, Daniel Berg e Gunnar Birney vieram para Belém. E lá aí constituiu muita coisa. E ali em Belém eu aprendi a viver, ser dependente de Deus. Sem ter direito o que comer, o que beber e o que vestir e depender das pessoas. Olha só, era um homem que morava em mansões, era um homem que viajava de helicóptero para lá e para cá, era um homem que andava de Mercedes blindadas, seguranças. Às vezes a gente tinha que ir ao Rio de Janeiro e não tinha o avião na época, na hora, nós pegávamos nosso carro blindado com outro segurança atrás e eles iam nos acompanhando, ia para o Rio, porque nós tínhamos uma empresa no Rio, tinha táxi aéreo, tinha tanta coisa. E de repente, você dorme milionário e acorda sem nada. Mas esse sem nada, eu tinha o principal, que era o Senhor Jesus e Deus na minha vida. Hoje, eu tenho esse network com Deus, porque é o Senhor, eu sou dependente do Senhor. E passou esse tempo, e quando eu comecei a perder tudo em Belém do Pará, que eu estava em Belém do Pará, perdi as coisas em São Paulo e depois perdi em Belém. Mas na realidade eu não perdi, eu ganhei. Na realidade eu vivi uma vida de ilusão. E foi indo, e aí ali nossas vigílias, e começando a estar na igreja todos os dias, e pregava aqui, pregava ali, e fazia vigílias, e nossos cultos chegavam a ter lá a 20 mil pessoas, uma vigília, e orando, e buscando, e dependendo sempre no final de um culto, alguma coisa, de ter ali na época, se não me engano, R$5 para pegar um ônibus e voltar para casa da irmã Osmarina, lá no Bengui, ou dependendo de alguém, pagar um lanche no final do culto. As pessoas olham a nossa vida hoje pela rede social e acham que nós somos as pessoas milionárias, vê a gente viajando no Brasil, fora do Brasil, primeira classe, andando de tantas coisas. Ei, não se iluda com isso. Não se iluda com a vida que você está vendo de muitas pessoas aí. Eu posso falar de muitas pessoas que hoje estão vivendo vidas aí de milionários, aviões, helicópteros, mansões. Isso para mim, eu vejo esse pessoal vivendo isso hoje, eu vivi muito mais do que eles. Eu vejo as pessoas hoje aí entrando numa vaidade de carros de milhões, de mansões e não sei. Eu sei o que é isso. Eu vivi, tá aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecer-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de Deus. Eu esqueci o que atrás ficou. Não é porque eu andava de Mercedes, de carro blindado, de helicóptero e tudo. Eu esqueci que atrás ficou, sabe por quê? Porque aqui no versículo 7 diz bem assim, ó. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Para mim o que era ganho, eu reputei perda por Cristo. Eu apreciei, eu considerei, eu respeitei tudo que eu perdi, mas para Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, a perda de tudo é pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Gente, não tem nada escrito aqui, ó, tá? Você que está em casa, aqui não tem um esboço. O que eu estou falando é que Deus está me dando agora do que eu passei, do que eu vivi. Você que está aí vendo pela televisão, aqui eu não tenho nada, eu não estou lendo nada. Eu estou falando a minha vida, o que eu passei. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, olha agora, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Lembra do início que eu repeti 2 vezes esterco? Para que possa ganhar a Cristo. Todas as perdas que eu tive na minha vida, eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Navarro considera como esterco, por quê? Gente, o que o esterco faz? Para que serve o esterco? É um adubo. O esterco é adubo. E aqui Paulo fala que tudo que perdeu considera como esterco. Mas para que isso? Para que tudo que venha de Cristo Jesus seja fortificado. O esterco não é para fortificar a terra. O esterco não é para fortificar a plantação, porque vai sair com raiz para ficar e manter na tua vida. Aqui é o esterco que Paulo fala. Perda, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo Jesus. Eu não sei o que você perdeu na sua vida. Eu não sei o que você está passando na sua vida, na sua casa. Mas se você já imaginou a ter aparentemente tudo e de repente não ter nada? Da noite pro dia você perder tudo? Você é acostumado a andar nos melhores lugares do país, a sentar nos melhores restaurantes, a andar com os melhores carros, a viver o glamour que você vê pela rede social. Ei, é bom ter uma vida boa? É ótimo ter uma vida boa. É bom ter conhecimento em tudo? É bom ter conhecimento em tudo. Mas eu falo para você, não deixe a vaidade entrar na sua vida. Se você hoje entrou num emprego melhor, começou a ganhar um pouco mais, começou a viver, comprar um carro melhor, alguma coisa, muito cuidado. Não estou falando que vai acontecer contigo, mas cuidado para que a vaidade não entre no teu coração e na tua mente. Na vida não existe estabilidade. O que existe é Jesus Cristo. Nós temos que aprender a viver, a ter Jesus Cristo. E ali em Belém do Pará, quando eu comecei a perder tudo, 2008 para 2009, comecei a perder tudo, começou a chegar notícias e perde aquilo outro. Eu sei que de 2009 a 2010, eu vivia praticamente todos os dias vigílias, oração, pregação, igrejas, aqui e ali. Ia ter uma igreja, ia ter um culto lá na favela tal, ia ter não sei o quê. E começando a andar em lugares, e Deus me colocando em lugares, e profetas, e homens, e mulheres de Deus, povo pentecostal, e vendo aquela vida, e buscando. Até chegou um certo ponto, que em 2010, e olha só, a minha família aqui em Lins, meu pai, que a minha irmã contou a última vez o testemunho, que eles tinham muito dinheiro, muita coisa também, e não sabia o que eu estava passando lá em Belém, e eu também não sabia o que eles estavam passando aqui em Lins. Tomar uma água, porque a garganta tá aqui, tá coçando. Então eu não sabia o que eles viviam aqui, nem eu lá. Eu sei que em 2010, mais ou menos em maio, por aí, não, setembro, um mês antes eu vim para Belém, eu vim para Lins. Eu acabei decidindo vir embora para São Paulo encontrar minha família. Teve uma grande amiga minha, eu falo até hoje, a Alexandra Leca, ela sempre teve uma condição muito boa, e aí ela falou: Navarro, eu vou te dar a passagem de avião para você voltar para sua família, porque eu estava passando muita necessidade, vivendo de favor por muito tempo, vivendo de favor, e mesmo assim, vivendo de favor para comer, para beber e para dormir, eu sempre andava, olha como que Deus faz, eu sempre andava com grandes empresários e pessoas do bem, amigos de Deus em Belém,
Porque essas pessoas eram pessoas que ajudavam os necessitados, o órfão, viúva, e nós nos juntamos e sempre fazíamos uma visita aqui e ali, ajudar um ou outro, e eu ali sempre junto, abençoando as pessoas, e eu falava, Senhor, e eu com a minha vida toda necessitada, com um filho em São Paulo, não tinha condições de dar R$1 para meus filhos, não tinha condição de fazer nada, passava aquele aperto, mas ela falou, Navarro, eu vou te dar a passagem e você vai para São Paulo. Cheguei aqui um dia antes do aniversário da minha mãe, em 2010. Minha mãe faz aniversário dia 1º de setembro. Cheguei aqui, aí desci do avião em Guarulhos, peguei um ônibus com dinheiro contado, olha só. No dia 1º de setembro de 2010, eu estava aqui em Lins com R$14 no bolso. Quebrado, falido, sem nada. Dia 1º de setembro de 2010, quando eu pus o pé em Lins com R$14 no bolso. Não me esqueço até hoje. Meu pai foi me buscar o ônibus que estava indo para Araçatuba. Eu peguei até um ônibus que não parava aqui em Lins. E eu pedi ao motorista que parasse ali em frente ao posto policial na Rondon, ali perto do country. Meu pai foi com um grande amigo dele, que meu pai já Deus recolheu falecido, o irmão Orozimbo. Muita gente sabe quem é ele aqui. É um ex-policial da Força Tática, Orozimbo, que também tem um testemunho bonito. E ele também da mesma igreja dos meus pais, na que eu frequento também. Eles foram me buscar na Rondon, em frente ao posto policial. E eu cheguei aqui em Lins, porque meus pais sempre teve muito dinheiro, meus pais sempre teve muitas coisas. Meus pais donos do maior mercado aqui em Lins, meus pais também sempre com garagem com 5, 6 carros aqui, Mercedes, BMW, sempre. Quem conhece meus pais aqui em Lins sabe que sempre. O Elinho mesmo, aqui da rádio, o proprietário da rádio, tinha um relacionamento com meus pais, porque meu pai era muito amigo do Gilson, que era o cunhado do Elinho, dono da Remate na época. E eu cheguei em Lins achando que meus pais estavam vivendo mil maravilhas também, a vida deles. E eu não sabia que quando eu cheguei em Lins, os meus pais também tinham perdido tudo aqui. Os meus pais aqui tinham ranchos, tinham supermercado em Sabino, supermercado aqui. Meus pais eram donos do prédio e do supermercado Novo Preço. Toda aquela esquina hoje, ali onde é o Poupa Tempo, supermercado que tinha há muitos anos atrás, que era o primeiro mercado maior que tinha aqui, que trabalhava com importados, bebidas, alimentos de primeira classe importados, eram dos meus pais. Tinham muitos funcionários que eles tinham mais de 80, e a minha irmã que trabalhava com eles. E eu cheguei aqui e falei, agora eu vou ter que ir para lá, porque vou perto da minha família. E quando eu cheguei aqui, eu mal sabia. Meus pais também estavam perdendo tudo. Carros, ranchos, barcos, tantas coisas que tinham aqui. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E até isso eles perderam também. Começaram a perder e nós chegamos aqui. Eu lembro que eu cheguei aqui para o aniversário da minha mãe, eu vim para ficar 15 dias aqui em Lins. Sei que esses 15 dias eu tô até hoje. Mesmo que eu fui para Belém em 2018 e voltei em 22, e fico indo para lá e para cá, mas eu vim para cá em 2010 com R$14 no bolso e cheguei aqui, minha família também estava passando uma prova muito longa. Sei que quando eu cheguei aqui passou uma semana e meus pais congregam na Congregação Cristã no Brasil, e eu lembro até hoje que eu era já batizado na congregação em 2001, e eu também sempre fui da congregação, mesmo passando pela Assembleia por muito tempo tudo. Eu lembro que passou-se uma semana que eu cheguei, se eu não me engano o supermercado era Bandeirante, chegou um caminhão na porta da casa da minha mãe e da minha irmã, isso em 2010, caminhão de supermercado com o nome Alexandra Navarro. E aí quando tocou a campainha, meus pais, minha mãe mora no Xingu até hoje na mesma casa, uma casa grande, sempre tinha 5, 6 carrão na garagem, BMW, Mercedes, sempre teve, minha família. Quando esse pessoal foi entregar umas compras que pela igreja que Deus revelou para eles, quando tocaram a campainha e aí abriram a porta, falou, por favor, Alexandre Navarro, quando abriram a porta e viu aquele monte de carro importado, falaram, não é aqui. Sabe o que era? Era a Obra da Piedade. A Obra da Piedade é
É um pessoal da igreja, são os diáconos e as irmãs que oram a Deus para Deus revelar quem está passando necessidade. Vou falar para você uma coisa muito séria. Aos olhos do carnal do homem, nunca alguém vai entregar alimento ou refeição naquela casa grande no Xingu, com um BMW, Mercedes, um monte de coisa na garagem, achando que estão passando necessidade. E a minha família estava passando necessidade. Uma semana depois que eu cheguei. Para você ver como que são as coisas, o relacionamento com Deus. Deus revelou aos irmãos da Piedade que a casa da minha mãe estava passando necessidade. E eles mandaram uma compra muito grande. Porque tinha as minhas sobrinhas, a Giovana e a Gabriela, e na compra que eles mandaram tinha Danone para as crianças, bolacha, chocolate, carne. Era uma compra de, na época, mais de R$800, hoje seria muito mais. E vinha um envelopinho também, que o cara entregava. Meus amigos, meus irmãos, esse envelopinho era o valor da água e da luz. É para quem crê, é espiritual. Então, hoje existe uma obra da piedade muito grande que atende muita família aqui em Lens, mas muita mesmo. Só que eles não falam. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E eu convivi isso. Porque quando eu cheguei aqui de volta da Assembleia de Deus, que esses irmãos só acham que vão pro céu eles, que não sei o quê, e Deus me mostrou a realidade. Então, eu vi ali que supriu a casa dos meus pais, onde eu cheguei, por mais ou menos 9 meses. Todo mês, no dia tal, chegava aquele caminhão com alimento e com o dinheiro da água e da luz. Até o dia que a minha família começou a fazer alguma coisa ali, eu comecei a fabricar perfume, Deus me deu perfume. O tempo é curto, mas estamos indo lá. Deus me deu perfume, eu comecei a fabricar perfume aqui em Lins. A minha irmã começou a fazer doces, trufas, panetone. Quando nós começamos a ganhar um dinheirinho, o Senhor foi lá e fechou a torneira da obra da piedade. Que coisa impressionante. Aos olhos nus, nenhum homem vai mandar entregar comida, alimento, dinheiro numa casa grande, cheia de carro importado. Isso foi espiritual, porque ninguém sabia, tá? Ninguém sabia a situação que nós estávamos passando. E ali eu comecei a fazer perfume, comecei a vender, a Navarro Parfum vender aromatizantes. Muita gente sabe que eu, em 2010, 11, 12, comecei a fazer perfume. Depois fiquei sócio do Kleber Greco, comecei a fazer a revista Interior é Saúde, e vendendo revista, trabalho muita coisa. Aí passei por muitas coisas. 2018 passei para a eleição deputado federal, voltei para Belém do Pará. Sei que assim, o tempo é muito curto, é um pedaço do meu testemunho. Então, se você vê a nossa vida hoje, para você às vezes julgar, apontar ou falar da vida de alguém, você tem que saber por onde essa pessoa passou, por onde ela andou e o que ela viveu. Você pode ver muitas pessoas hoje, porque no meu momento, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu nunca demonstrei que eu estava com necessidade. Olha, um homem que tinha mansões, helicópteros, carros blindados, Mercedes-Benz, coisas boas que eu sempre gostei. O Navarro é metido. Não, era a vida que eu sempre tive. Era uma vida que Deus proporcionou. E eu lembro que quando meu machado afundou em Belém do Pará, muitas coisas aconteceram. Eu saí de Belém agora em 2022 e voltei essa semana. Depois de muito tempo eu voltei a Belém. E a nossa vida viveu muitas coisas. Mas você pode ter certeza que da onde Deus nos tirou é para fazer obra na vida dele. É por isso hoje que eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem feito em minha vida. Eu sei que eu vou voltar a ter muitas coisas para abençoar ao próximo. Hoje, network com Deus. E essa semana também eu quero pedir desculpa porque eu não fiz o network com Deus na rede social. Porque muito longe, muito corrido, muitas coisas. Então eu tirei essa semana, mas segunda-feira eu volto. Network com Deus na rede social. Gente, esse é um pouquinho para você conhecer Flávio Navarro. Da onde eu passei. E quando eu cheguei aqui em 2010, eu fui acolhido também pela pastora Neuci, o pastor Lázaro e todos ali da Assembleia de Deus Bela Vista. Eu quero também mandar um beijo a eles. E eu lembro que em 2010, olha só, quando eu cheguei aqui, tinha um Audi A6. 2010, na garagem do meu pai, um Audi A6. Bem grande, aquele bonitão, tipo
Um dos maiores que tem, A6 em 2010, um bem grande, depois você vê aí. E meu pai falou, ó, esse carro tá sem documento. E eu falei, não, pai, eu preciso de um carro aqui para trabalhar, vender perfume. Eu peguei esse carro, comecei a andar. Aí teve um mecânico, o Márcio, lembro até hoje que era da Assembleia de Deus Bela Vista, foi lá, colocou óleo caro naquele carro, e não sei o que e tal. E eu comecei a trabalhar com aquele Audi A6. Olha só, quebrado e andando de Audi A6, pra lá e pra cá. Comecei a fazer perfume, tantas coisas. E até um dia que eu estava em promissão, a polícia me parou. E ali teve que pagar mais de 6, 7 mil. Foi muita luta, muita coisa. O tempo é curto, meus irmãos, mas é um pouquinho da vida de Flávio Navarro. É isso aí. Você, preste atenção nas coisas de Deus na sua vida. Porque tudo que foi falado aqui hoje foi da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus me usou. Agora, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, versículo 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Eu vou pedir um hino e vou voltar já com um sorteio para a gente encerrar o programa Network com Deus. Mas medite no meu testemunho, medite na minha vida, porque Deus pode mudar a sua vida também, mesmo quando esteja no alto ou no baixo. Seja dependente de Deus. Vamos ouvir um hino e já voltamos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Olá, eu voltando rapidamente aqui, por causa do tempo, que também tá para entrar já um programa do pastor Kleber, tudo. Pessoal, Network com Deus, todo sábado pela manhã aqui, Inacom Brasil. E você que foi o sorteado pela pizza, eu vou mandar já no WhatsApp de vocês, tá? O tempo tá curto, mas que Deus abençoe vocês. Gustavo, obrigado por estar conosco aqui hoje. Network com Deus, todo sábado, aqui, às 9 da manhã. Inacom Brasil TV, toda quarta, às 20 horas. Beijos, da paz de Deus, Shalom Aleichem, uma semana abençoada. Deus te abençoe. Network com Deus, sempre com você. Tá tempo. Encerramos agora o programa Network com Deus, com Flávio Navarro. ZYW 697, Rádio Alvorada de Lins. A sua adoração FM em 101,7. A primeira rádio gospel de Lins e região. Adore.